Olá, pessoal! O seu score de cálcio pode estar te tranquilizando enquanto deixa passar a placa mais perigosa nas suas artérias. O score de cálcio coronariano é uma tomografia que detecta a placa calcificada nas artérias do coração, nas coronárias. A interpretação é assim. O score de 0 quer dizer nenhum cálcio detectável. De 1 a 10, que significa placa mínima. De 11 a 100, placa leve. E de 101 a 400 é moderada. Acima de 400, o risco é muito alto. Mas aqui está o ponto mais importante. O score de cálcio só detecta placa calcificada, não detecta placa mole, que é justamente a que pode romper e causar infarto. Então, o score de cálcio zero não significa risco zero. Agora, entenda o seguinte: a placa calcificada leva anos ou até décadas para se formar. E quando o cálcio aparece, isso significa que a aterosclerose já está presente há muito tempo. As estatinas não só reduzem o LDL, elas ajudam a estabilizar a placa, transformando a placa mole em placa calcificada, ou seja, o score de cálcio pode até aumentar enquanto o risco cardiovascular está diminuindo quando tomamos estatinas. Agora, o que os estudos mostram? Um estudo chamado MESA foi um estudo que acompanhou mais de 6.800 adultos que não tinham doença cardiovascular por mais de 10 anos. E o que ele mostrou? Ele mostrou que o score de cálcio prediz infarto e morte cardiovascular, e que mesmo o score entre 1 e 10 significa um aumento de risco em relação a zero. E melhora a estratificação de risco além dos cálculos tradicionais. Tradução: o score de cálcio é excelente para prever risco, mas não para excluir doença. E o estudo Paradigm, esse estudo avaliou a evolução da placa com angiotomografia ao longo do tempo. E o que ele mostrou? O estudo Paradigm mostrou que pacientes que tomam estatina tiveram menor progressão da placa, mas apresentaram aumento da placa calcificada e redução das características da placa vulnerável ou mole. Ou seja, tradução: mais cálcio não significa pior doença, muitas vezes significa placa mais estável. E o que dizem o American College of Cardiology e o American Heart Association? As diretrizes usam score de cálcio para estratificação de risco. Cálcio de zero pode adiar estatina em alguns casos, exceto nos casos quando houver risco de diabetes, tabagismo ou um histórico familiar forte. O score de 1 a 99 favorece o uso de estatina, principalmente acima dos 55 anos. E o score acima de 100 ou do percentil 75, a estatina está claramente indicada. E o mais importante: qualquer score de cálcio acima de zero significa aterosclerose presente. E isso geralmente leva a metas mais agressivas de LDL, muitas vezes abaixo de 70 ou 55, dependendo do risco da pessoa. Então, e o seu score de cálcio? Não é a história completa, gente. Ele mostra uma placa calcificada, mas ele não mostra toda a placa perigosa. E é por isso que prevenção de verdade vai muito além de um número.